Então, Deus, ao longo desses anos todos, tem sido muito generoso com a gente, muito generoso. E entre inúmeros irmãos, pessoas, famílias, nos anos 80, Deus colocou na nossa vida o pastor Ivan Nunes. E eu quero dizer que em 1980, se existia um cara invocado, era eu. O sujeitinho invocado. Isso já vão fazer 40 anos. E numa ocasião dessas, eu estava pastoreando, começando o trabalho em Bagé. E o pastor Ivan foi a Bagé com o pastor Orlando Miranda. E o trabalho estava começando lá. E tinha chegado para estar conosco lá o pastor Paulinho Sarmento. E o pastor Ivan, naquela ocasião, era o presidente de nossa convenção. E ele estava com desejo de levar o pastor Paulinho para pastorear a igreja em Caxias do Sul. Isso nos anos 1980. Rapaz do céu, e eu fiquei sabendo que ele estava querendo fazer isso. E imediatamente eu convoquei uma reunião com o presidente da convenção. Pensa num cara invocado. Convoquei uma reunião lá numa salinha, lá na casa de um irmão, e chamei o presidente da convenção, o pastor Ivan Nunes, para uma conversa. Reuni mais uma meia dúzia de irmãos ali, e disse para ele o seguinte: escute aqui, o senhor quer levar o pastor fulano para Caxias do Sul? O senhor primeiro tem que falar comigo, que sou pastor aqui em Bagé. Arrasou, galo velho. E ele olhou para a minha cara, rapaz, e disse assim, nunca esqueci: eu sou o presidente da convenção, eu não preciso tirar o chapéu para entrar em tudo que é lugar. Eu digo, mas por que essa terra não se abre e eu não sou engolido vivo? Então esse era eu, lá nos anos 80. Mas Deus colocou o pastor Ivo, ele entendeu a minha meninice, a minha imbecilidade, me amou desse mesmo jeito e me chamou para estar ao lado dele. E aí nós começamos uma caminhada maravilhosa, que durou algumas décadas, e até aqui nos ajudou o Senhor. Eu nunca pensei, naquele tempo, que eu ia ter o privilégio de ser presidente da convenção, a honra, e de ter a satisfação de recebê-lo como palestrante, como ministrante de nossa convenção. Eu faço esse registro para que a gente que tem mais tempo de estrada tenha paciência com aqueles que estão chegando, porque às vezes a mercadoria é de grande valor e a gente não sabe. Então pediria a este plenário ficar em pé, e com muita honra, pastor Ivo, com muita alegria, eu quero lhe receber em nome do Senhor Jesus. Pastor Ivan Nunes é membro do nosso Conselho Apostólico, é o coordenador eclesiástico de nossa denominação no país, é um abençoado e ungido servo de Deus, que tem sido guardado por Deus. E nós temos então a alegria de aplaudir a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério, e lhe recebê-lo agora, em nome de Jesus. Tu sabe que o que eu falo é de coração. E meu pai já te via aqui em cima, sabia?
Paz do Senhor? Amém. Que coisa boa estar aqui. Sabia? É uma delícia, uma bênção de Deus. Podemos sentar, queridos. Ó, antes era a Vivi que trazia, agora é tu, meu amor. Coisa maravilhosa. Queridos, tudo isso que o pastor João Manuel falou é história, não é história, é história. E eu me lembro dessa data, pastor João, mas eu também era um presidente meio menino, né? Primeiro presidente do Rio Grande do Sul, sem muita experiência. Se hoje eu não te diria, eu sou o presidente da convenção, eu te diria, meu velho, tu tem razão, me perdoa, mas não faz outra vez. Eu diria isso para você, querido. Irmãos, nós temos uma história muito linda, e o mais lindo dessa história é que nós todos somos bastante diferentes. Escuta, eu entrego que horas? Pô, mas quando a música toca recém, falta meia hora. Falta quanto? 10 minutos? Puxa vida, Senhor, mas me diz aqui para eu poder. São 10h48. Até o meio-dia e meio, tá bom? Ao meio-dia, tá. Então, queridos, nós temos uma história muito linda, tanto aqui no estado como a nossa história no território nacional. E eu, pastor João Manuel, pastor Orlando, pastor Bergamin, pastor Pedro Cortez, tivemos no momento mais crítico da nossa história. Quem segurava as broncas era pastor Olavo Nunes, porque o missionário Manel de Melo disse: Olavo, eu sou o evangelista da obra, e tu é o pastor presidente, te vira. Eu nunca vi um líder, fundador de uma obra, fazer isso, nunca vi, só missionário Manel de Melo, nunca vi, alguém com todo o poder na mão, com toda a razão na mão, com tudo na mão, ele sendo o fundador, ter uma atitude tão nobre e crente como essa, nunca vi, só ele e meu pai. Quando o pastor Olavo morre, eu era o vice-presidente da convenção, não do conselho, e presidente da nossa convenção. Ficamos sem pai, sem mãe. O missionário disse: eu não assumo, você é o presidente. Graças a Deus eu me cerquei de homens obedientes, amorosos, de cabeça e crentes, que reviramos esse país de ponta a ponta, de leste a oeste, de sul a norte, e hoje a obra está como está. Não é por nossa causa, é porque Ele achou alguém que disse: pode me usar, só isso. E o meu amigo João Manuel caminhou comigo por esse Brasil, não é, João? Te lembra? Eu tive em Juí, agora eu vi a máquina onde tu batia os projetos de estatuto que mudava toda semana, te lembra? Uma máquina, Olivetti, né? E ele grudado naquela máquina, batendo. Eu tenho o estatuto até hoje. E nós levava para a reunião, daqui a pouco mudava tudo, era uma tristeza. Até nós conseguirmos aprovar, e para aprovar, que bronca, né, João? Quase que apanhamos. Quase que entramos no laço. Mas macho é macho, né, João? Aguentamos no osso do peito. Aí aprovamos. E hoje é a base dos nossos estatutos nacional e a base dos estatutos de nossas convenções, com algumas coisas adaptadas à realidade do Estado. Obrigado, queridos, por me convidarem para ser o preletor. Estou muito feliz, com 75 anos, de não ser nada a não ser um servo de Deus.
Não sou mais presidente nacional, não sou mais presidente de convenção, não sou mais presidente da igreja, só mando na Marlene agora. Quando ela deixa. Quando ela deixa. Ela não pôde vir, queridos, ficou cuidando dos netinhos lá e cuidando das nossas coisinhas. Mandou um beijo para vocês, um abraço para vocês. Amém? Vamos à palavra. Muito grato a Deus, muito feliz, porque Deus é maravilhoso. Antônio, você que é do Acre, que está aqui, olha aí para trás, te levanta aí, cara. Olha lá para trás. Ó, a nossa convenção já foi do tamanho da do Acre, sabia? Quando tu voltar para lá, meu filho, trabalha, hein? Tu está só sendo treinado aqui. Amém? O pastor Antônio, ele é do Acre, é um servo de Deus. Orem por ele, pela esposa. Eles vieram para cá, estão lá. Estamos cuidando dele e da esposa na Cerro Azul. Ele veio porque a esposa tem que fazer um transplante de rim. E ela está na fila do transplante. Ele é pastor no Acre e nós estamos cuidando dele lá. Depois que ela estiver boa, depois do transplante, ele volta para o Acre, porque ele tem que fazer uma obra muito grande lá. Então olha tudo isso, filho. Nós éramos menor do que vocês no Acre, sabia? Hoje já tem uma organização lá. Antes nós nem isso tínhamos, era só pela fé. Abra sua Bíblia, querido, em Tiago capítulo 5, versículo 20. Tiago capítulo 5, versículo 20. Eu vou ler em duas versões, na versão NVT e na versão NVI. Posso ler? E vocês acompanhem por aquela que está na sua Bíblia, ou se não, por aquela que está na tela. O amor cobre uma multidão de pecados. Saibam que quem trouxer o pecador de volta ao seu desvio, de seu desvio, o salvará da morte, e trará perdão para muitos pecados. A NVT, a NVI. Lembrem-se disto: quem converte um pecador do erro de seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra, que ela por si ela é viva, ela é eficaz e ela fala sozinha. Não precisa de nossa argumentação. Por isso, tudo que os meus lábios disserem, que não esteja fora da tua palavra, que não seja coisa do entusiasmo ou coisa da cabeça humana, mas aquilo que for do teu Espírito. Queridos, o pastor Russell Shedd, ele diz o seguinte a esse respeito desse texto: a conclusão tem em vista todos os erros mencionados na epístola, nos quais, porque a epístola de Paulo aponta um erro para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda, que nós não devemos cometer. Usando os 54 mandamentos de Tiago, com oração e carinho para a conversão da pessoa errada. Lucas 22, capítulo 32, diz o seguinte: mas eu orei por você para que sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Queridos, nós não salvaremos somente o período de uma vida quando está errada, mas salvaremos uma pessoa da morte eterna. Então, como evitar a repreensão do mundo também a respeito da igreja? Um dia eu disse numa reunião de diretoria, quando eu era o presidente da convenção, eu digo: irmãos, nós temos que aprender a cobrir as nossas costas uns dos outros, a cobrir. E um dos pastores não entendeu direito, diz ele assim: cobrir pecado é pecado. Eu digo: eu não estou falando isso, eu não estou falando isso. Um tempo muito difícil.
O verso 19 diz: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, isto quer dizer esfriamento, falta de vigiar, ou se afastar do primeiro amor. Este afastamento da verdade é da igreja do Senhor, comumente ocorre de forma gradativa. Isso não é pular daqui lá embaixo. A pessoa que erra, a pessoa que peca, a pessoa que se afasta da linha certa, do corredor divino, ele não desaba, ele vem descendo degrau por degrau. E nós sempre pensamos, queridos, em adultério, roubo. Não, irmãos. O cara roubou, errou, mas ele tinha uma necessidade, tinha uma motivação, mesmo que errada. Adulterou, mas fracassou num pecado que só não concorda comigo quem não conhece, num pecado prazeroso. Se alguém disser que o sexo não é prazeroso, irmão, vai no médico. Procura um médico, porque tem alguma coisa em você que está errado. Deixa isso aí para a minha idade. Aí não tem problema. Aí não tem reclamação. Agora, tem pecados, irmãos, como trair o companheiro, como trair a denominação, que são piores para mim. Porque é uma motivação mais aguda, entende? Mais aguda, mais... parece que a faca entra mais fundo. Então, afastamento e afastamento. Em Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz: cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos, para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura, que cause perturbação, contaminando a muitos, inclusive você. Então nós temos que saber, irmãos, que é minha obrigação, é nossa obrigação, cuidarmos uns dos outros. Cuidarmos uns dos outros. Nós temos tão pouca paciência com as pessoas que erram, com as pessoas que tropeçam, com as pessoas que nos traem, com as pessoas que não concordam conosco, com as pessoas que entram por caminhos estranhos ao nosso conceito e também ao princípio bíblico. Gozado, como somos diferentes de Jesus. Carla, você que vai para Israel e a gente conhece muito bem, com seu esposo, aquela terra, o palmilhar de Jesus. Jesus dizia para Pedro, irmãos, ó, que cara, eu estou orando por ti, tá? Eu já sei que tu vai pisar na bola. Sabe qual foi o pecado de Pedro? Mentir, trair. Pastor Roberto, isso dói demais. Jesus disse: mas eu orei por ti, rapaz, eu estou orando por ti, para que tua fé não esmoreça, não desfaleça. Oh, meu Deus do céu, a gente sabendo que o cara vai errar, e diz: não te preocupa, eu sei que tu vai fazer isso, mas eu estou orando por ti, para que mesmo você fazendo isso, tua fé não desfaleça. É esse exemplo que você tem que seguir, que eu tenho que seguir. E quando você se converter, essa parte B desse versículo é fantástica. Como que Jesus vai dizer isso? E quando você se converter, mas vem cá, o cara estava andando com Jesus há quanto tempo? Há quanto tempo esse sujeito estava andando com Jesus? Mas é que ele era um João Manuel, um Inva Nunes, aferventado, resposta na ponta da língua, sentado na cadeira da razão. Eu sei que nenhum de vocês são assim, mas eu me conheço. E o João Manuel já disse como é que ele era, não preciso nem falar.
E o Senhor disse assim: eu sei, cara, que tu vai errar. Eu sei que tu vai me trair. Eu sei que tu é aferventado. Eu sei que tu é sanguíneo. Eu sei que tu é respondão. Eu sei que tu vai desanimar. Mas, Pedrão, eu estou orando por ti, para que tu não perca a tua fé. Eu estou orando por ti, para que tu não te desvies. Agora, ouve o que eu estou te dizendo, cara. Quando tu te converter desse teu temperamento azedo, desse teu temperamento, como diz os gaúchos, retovado, dizia minha avó, retovado, quer dizer, coiceiro, o dono da razão. Quando você se converter disto, fortaleça as minhas ovelhas, os seus irmãos. Oh, queridos, como nós precisamos ainda de conversão. Conversão da nossa posição de líder. Às vezes eu vejo certos pastores, eu fico rindo da cara deles. Eles são chamados pelo nome disso. Escuta aqui, ó, baixa a bola, pastor fulano de tal. Eu digo, ih. Meu nome não é pastor, irmãos, o meu nome é Ivan Nunes. Para ser sincero, hoje eu nem mais pastor sou, porque eu não estou mais pastoreando nenhuma igreja. Eu pastoreio alguns pastores que me pedem. Pastor é função, que alguns serão separados para essa função. Diácono e presbítero é consagração, é unção. Pastor é função. Meu nome é Ivan, se me chamar de Ivan está bom. Agora, se me chamar de Ivone, eu digo, irmão, para lá um pouquinho. Aí não, Ivone tem a santa paciência. Por quê? Não, é Ivan. Queridos, nós temos que aprender uma coisa: a parar de perder. As igrejas pentecostais têm a porta da frente escancarada, mas tem a porta do fundo maior do que a da frente. Por uma razão, eles não cuidam uns dos outros. Eles não têm esse discernimento de dizer, eu estou orando por ti, eu sei que tu vai pisar na bola. Eu sei que tu vai cair de novo. Tem uma história que o pastor Abe Uber conta que eu fico apaixonado e que é verdade. Ele ganhou uma alma lá em Santarém, um camarada que tinha um potencial tremendo, mas o sujeito era lombo de ser vergonha, cachaceiro, adúltero, foi para a célula, se converteu, foi para a igreja, daqui a um pouco desviou, que nem a porca lavada, né? Voltou para o charco, para o lodo, e cada irmão que ele via na cidade de Santarém, que não é tão grande, ele se desviava. Um dia o pastor Abe está caminhando pela rua e viu ele tentou desviar, o pastor Abe atravessou a rua, foi lá, na frente dele e disse, eu te amo, estou orando por ti, o teu lugar é na igreja. Irmão, se fosse eu deixava ele, vai endemoniado, te lixa, filho do diabo. Hoje eu não faria, mas antes faria, Roberto, mas nem tinha dúvida, porque eu precisava me converter. Eu estou me convertendo ainda, continuo. Pastor Abe foi lá, o cara disse, pastor, eu vou na igreja. Que nada, irmãos. Aí voltou para a igreja, 2 meses depois, ou 1 mês depois, sei lá quanto tempo, ele voltou para o pecado de novo. Isso aconteceu, pastor João, umas 5 vezes, ou 4 ou 5 vezes. Pastor Abe não desistiu do sujeito. Hoje ele é um dos seus principais pastores. Você precisa reconhecer os Pedros da sua igreja. Você precisa reconhecer os Joãos, os João da sua igreja. Você precisa conhecer os Mateus da sua igreja. Você precisa conhecer pelo Espírito de Deus os Lucas da sua igreja. Não os dispense tão fácil. Não diga como nós dissemos no passado, sai 10, mas eu ganho 20, aqueles 10 vão para o inferno. Você sabe o que é o inferno? Você sabe o que é o inferno? É coisa terrível.
É inimaginável, com tudo que a Bíblia diz, mas é inimaginável o sujeito viver eternamente na unha do diabo. Se o diabo judia hoje, imagina ele feroz, também condenado ao inferno junto com o ser humano. E a Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, não foi feito para o homem. Imagina o sofrimento. Por isso que a Bíblia diz: quem ganha almas, sábio é. Não desista, não jogue fora. Se a pessoa sair, bote a igreja de joelhos, bote a igreja a jejuar. Se ele se lambuzar no pecado de novo, se ela se lambuzar no pecado de novo, vai, insiste, não desista, como Jesus não desistiu de Pedro. Cara, eu estou orando por ti, para que a tua fé aumente. Agora, rapaz, quando tu te converter, fortalece os teus irmãos. Essa frase me encanta, a fé, a convicção do verdadeiro pastor. O meu pai, irmãos, nunca desistiu do meu irmão, e bota sujeito sem vergonha naquele. Bota sujeito que, olha, irmãos, ele só valia como pessoa, agora como pai, como marido. Irmãos, o sujeito era adúltero até pelas unhas. Como diz o ditado, não escapava nem grampo de arame farpado. Foi tremendo. Adúltero, não pagava as contas. E Jesus, e o pai nunca desistiu dele. O cara não prestou para nada, irmão, nem para ser crente, mas foi salvo antes de morrer. Ele está me esperando lá, porque quem ganhou ele para Jesus no leito de enfermidade foi eu. E ele confessou Jesus antes de morrer. Não desista das pessoas. Naquela época, quando eu falei com o pastor João Manuel, meu pai já deslumbrava nele um líder, e dizia: o João Manuel vai ser um líder, tu vai ver. Eu não acreditei. Esse pica-fumo que vem lá em Santiago. Eu acreditava que o Orlando seria um líder, mas não prestou para nada, infelizmente. Mas o meu pai já deslumbrava: esse moço, Deus tem os seus olhos sobre ele. É essa visão que nós temos que ter. Nós temos que enxergar, porque nós somos responsáveis, nós somos os pastores, nós somos os líderes. Você é o líder daquela igreja. Não bote as ovelhas fora, não desista delas. Vai para o joelho orar, mesmo que ela te fira, mesmo que a ovelha se volte contra você, você não pode se voltar contra ela. Jesus não se voltou contra Pedro pela atitude dele. Vai ver se Jesus, depois de Pedro negá-lo, chegou lá na praia e disse: tu é um ensaboado, né, meu? Tu é um casca de ferida, cara. Eu vou te perdoar, mas eu tenho vontade de te enfiar a mão nessa fachada, seu mentiroso. Jesus não ensina nada disso. Agora, pastor Roberto, que vontade que a gente tem de descarregar em certas pessoas todo o nosso azedume, todo o fel. Jesus só disse dele o seguinte: tu me amas? Meu Deus do céu. Pedro, tu me amas? Ele disse: claro, Senhor. Tu sabe que eu sou, tu é o cara para mim. Caminhando pela praia, só ele e Jesus. Daqui a pouco Jesus conversa para cá, conversa para lá: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, claro que eu te amo. Então faz o seguinte: apacenta as minhas ovelhas. E o Pedrão estava esperando a pedrada, né? Pedrão estava esperando a mão no peito, porque Jesus já tinha dito para ele: para trás de mim, Satanás, que não entende as coisas que são do meu Pai. Mas ele: vai sobrar. Vai sobrar. Daqui a pouco Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí o Pedro diz: Senhor,
Tu sabe o homem que eu sou. Tu conhece todo o meu ser. Tu conhece todos os meus erros. Tu conhece que eu sou fraco. Tu conhece que eu pisei na bola. Senhor, tu sabes tudo, quer dizer tudo. Tu conheces tudo em mim, Senhor. Jesus disse: então apacenta os meus cordeirinhos. E Jesus não falou mais nada, mas Pedro foi transformado em vilão, numa preciosidade. Se eu tiver esse discernimento, se você tiver esse discernimento, nós vamos fechar a porta dos fundos da igreja, e ela não vai inchar, ela vai crescer. Só vamos perder os Tobias, os Sambalates, nós só vamos perder o Safira e Ananias. Esses aí, eles vão morrer mesmo, eles vão ser alijados. Só vamos perder os Alexandre Latueiros. Olhemos como este perigo é eminente para esta vida. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22 e 23, e 20 a 22, e quando alguém escapa da maldade do mundo, ao conhecer nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, mas depois se deixa enganar e se escravizar novamente pelo pecado, está pior que antes. Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo, rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. Nele se confirmam os provérbios: o cão volta a seu próprio vômito. 12. E a porca lavada volta a revolver-se na lama. Irmãos, a condição dessa pessoa que nós estamos a fim de corrigir, a fim de mandar embora, a fim de deletar da nossa oração, a condição dela é essa. Essa pessoa vai para o inferno. E a minha missão e a tua missão é de ter um pouco mais de misericórdia, um pouco mais de paciência, sem confundir o altar. Sem confundir o altar. Não se conserta vidas que estão se estragando ou estragadas no altar. Se conserta no banco. Se conserta amando. Se conserta mostrando o amor que a igreja tem por aquela pessoa. Porque o amor cobre o quê? Multidão de pecados. O amor de quem? O amor de Deus. Deus ama através de quem? Através de nós. Deus ama através de nós, pastor Carlos. Deus não desce do céu e mostra-se para a pessoa: eu sou amor. Não. A pessoa reconhece: esta pessoa veio da parte de Deus para me amar. Vocês já sustentaram alguém que se desviou e entrou por caminhos terríveis? Eu já. Pastor João Manuel, pastor Roberto já. E alguns de vocês já. Eu quero dizer para vocês, dá resultado. Eu quero dizer para vocês, às vezes demora, mas dá resultado. Porque salvando uma alma do inferno, nós vamos cobrir uma multidão de pecados. Olha que coisa, que mistério. Que mistério, João Manuel. Que mistério. Conseguimos caminhar 1, 2 milhas, como Jesus fez com Pedro quando ele mentiu, negou o seu Salvador e voltou a pescar. Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Como eu tenho dificuldade para fazer isso, irmãos. Em certas situações eu fico com tanta raiva, eu confesso isso para vocês. Em certas situações eu fico tão indignado, com tanta raiva, que a minha vontade é de virar o camarada assim, de costas, e sentar-lhe o pé naquela parte fofa dele.
Não, o que eu vou fazer? Eu não posso dar uma aqui de santarrão? Verdade, não estou brincando, é a vontade às vezes que eu tenho. Eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí eu chego em casa, a Marlene disse, eu faria isso. Eu digo, eita droga, está confirmado. Está confirmado. Se eu disser para Deus, confirma pela boca da Marlene, então é coisa feia. Porém, é este mesmo Pedro que escreve nos versos anteriores, e agora diz, 1 Pedro 4,8, acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Aleluia. Pedro tinha essa experiência, irmãos. Ele não adulterou, ele não roubou como Judas, mas ele mentiu. Qual é a diferença? Ele negou Jesus, meu Deus do céu. Não conheço esse cara. Está ficando louca a mulher. Não sei quem é esse homem. Ô rapaz, a tua fala te denuncia. Ele praguejou. Eu não conheço. Esse homem vai te catar, vai dormir com as pulgas. Eu não conheço esse homem. Eu estou parafraseando o texto, é claro. Rose, o que mais me encanta é que Jesus não jogou isso na cara dele. Nós sentamos o sujeito na nossa frente, tu fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. E daí? E agora? Fazer o quê? Vira de costa aí que eu vou te mandar para a lua. Ou para os quintos do inferno. Nem sei se tem quinto, né? Céu eu sei que tem 3, no inferno não sei se tem 5. A Bíblia pelo menos não diz. Nós temos que mudar o nosso conceito, igreja. Nós temos que mudar o nosso conceito. Se nós conseguirmos trazer alguns dos nossos que está lá fora, que está tampado, que está coberto de pecado, que está atolado até o pescoço, até a pestana, até os cabelos, se nós conseguirmos trazê-lo à razão, trazê-lo ao bom senso, trazê-lo a humilhar-se diante de Deus, nós estamos cobrindo uma multidão de pecados, gente. E salvando uma alma do inferno. O que diz a palavra? Que há grande alegria no céu por uma alma que se converte. Ô Igreja Brasil para Cristo, alegre o céu. Ô Igreja Brasil para Cristo, promova festas constantes nos céus. Ô Igreja Brasil para Cristo, feche as portas do fundo da sua igreja, para que só os Tobias, os Sambalates, só os Alexandre Latueiros, só os Ananias e Safiras se mandem, só o joio seja jogado fora, mas fora o joio, ninguém. Se eu pudesse, irmão, se a Bíblia me autorizasse, eu ia pegar o joio pelas goelas, e dizer, sai daqui, demônio do inferno. Mas a Bíblia não deixa eu fazer isso. A Bíblia diz que quem vai tirar o joio é coisa do céu. Mas Deus pode ter misericórdia de nós e mandar um joio embora, né? O problema é que eles vão para outras igrejas. Se o joio fosse para o mundo, tá bom. Agora, que vantagem? Tira daqui e leva para a Assembleia de Deus. Tira da Assembleia de Deus e traz para cá. Não, irmão, o que está na Assembleia, deixa lá que já chega lá. O que está aqui, irmão, vamos administrar pela graça de Deus. Vamos deixar Deus administrar isso. Podemos entender como o amor de Deus perdoa pecados por meio do sacrifício eficaz de Cristo, e não somente o nosso amor que oferecemos a fim de restaurar tais vidas, mas por causa do amor de Deus. O que perdoa essa multidão de pecados é o amor de Deus, através da sua igreja. Vou repetir, Brasil para Cristo, vamos provocar festas no céu, grandes festas no céu, aleluia. Vamos promover que muitos pecados sejam perdoados. Primeiro, teremos que ter o sentimento de necessidade. Tiago, quando fala isso, irmãos, e quando ele encerra esta sessão, ele está falando sobre a oração.
sobre a oração. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vós há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com o óleo, em nome do Senhor Jesus. Cuidado, mas essa pessoa que vai fazer isso tem que ter alguma prerrogativa para que a porta dos céus seja aberta para a sua oração. Isso não é para qualquer um. O texto vai indo, e você vai ver que não é qualquer oraçãozinha micro-ondas. Ora por mim, Jesus abençoe essa pessoa. Amém. Quando não fala umas línguas estranhas que ninguém entende, nem o céu. Aquela oração que é feita no Monte João. Aquela oração que é feita em jejum. Diferente. Aquela vida de oração de madrugada que o Senhor te acorda e você diz, eu vou dormir, não vou orar coisa nenhuma. É essa que te prepara, e a leitura da palavra que te prepara para fazer uma oração e Deus responder. Cuidado, não é assim não mais, irmãos. Não é essa oraçãozinha micro-ondas, essa oraçãozinha como eu faço a oração para comer. As minhas netas já sabem de cor. Senhor Jesus, muito obrigado por esse alimento, eu te agradeço no teu nome e te peço a tua bênção, amém. E elas olham para mim, poxa, oraçãozinha decorada, hein? Às vezes eu mando elas orar e elas oram a mesma oração e eu digo para elas só, dizer igual a tua, avô. Fé desapossada de dúvida. Essa pessoa que faz essa oração, irmãos, ele precisa ter fé desapossada de dúvida. Tiago 1,6, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Essa pessoa que vai tratar com outro para poder ter esse nível de amor com aqueles que erram, com o pecador, com aqueles que estão fracassando, com aqueles que estão naufragando, precisa ter esse nível de oração, filho. Precisa ter fé. Precisa singeleza de coração, Tiago 1,8, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Essa oraçãozinha desse tipo de pessoa, irmão, não passa do teto, só chega no ouvido, porque a pessoa, ela tem mente dividida, ela ora pensa uma coisa, outra hora pensa outra coisa, ela está orando, está dizendo, mas ele não vai receber, eu vou orar, mas eu vou pedir, mas isso é incrédulo, isso é um infeliz. Mente dividida, está orando, mas não está acreditando na oração. Isso acontece muito, 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 muito. Só você ir nos cultos de oração lá, aquelas irmãzinhas no círculo de oração pedindo coisa lá e a outra dizendo, não vai acontecer, a filha dela é uma jararaca, a filha dela é isso e aquilo. Corações divididos, mentes divididas. Petição, Tiago 4,2, vocês cobiçam coisas, mas não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra, não têm porque não sabem pedir. A Bíblia se explica, irmãos. Eu não posso ser assim. Se eu for assim, eu não vou entender essas coisas que estamos falando. Eu não vou compreender a dor do outro, porque eu não sei pedir nem para mim. A maioria das orações, irmãos, é um pede, um pede, que dá gosto. E você já fez um jejum para agradecer? Você já fez um jejum para adorar? Que este é o verdadeiro sentido do jejum, é a adoração. O verdadeiro sentido do jejum é adorar. Senhor, eu vou te oferecer até o meu dia, só para te adorar, não quero te pedir nada, eu quero te adorar. Quando Jó
Não pediu, não reclamou. Orou pelos seus algozes, pelos seus amigos, entre aspas, que o chamaram de ladrão, que o chamaram de adúltero, que o chamaram de tudo que é coisa. Sabe o que foi que aconteceu? O Senhor mudou a sua sorte. A finalidade de nossas orações deve estar de acordo com a vontade de Deus. Tiago 4,3, quando pedem, não recebe, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres, pedem egoisticamente. Mas quando você cuida dos outros, quando você alegra o céu, quando nós como pastores, presbíteros, diáconos, obreiros e crentes, aprendemos a cuidar dos outros com amor, com outro tipo de coração, a nossa oração sobe ao céu, queridos, e Deus nos abençoa com bênçãos que nós nunca pedimos ou imaginamos receber. O pastor João Manuel nunca imaginou ser presidente dessa convenção, e naquela época nem se imaginava. Tem hoje. Verdade ou não, João? O João só botava água nas nossas mãos. Só isso. Eu estou elogiando o João? Não, irmãos. Estou dizendo para vocês que o dia que Deus quiser outro aqui, Ele põe. Fica frio. Abençoe. Ore pelos outros. Brasil para Cristo, vamos mudar o conceito religioso dessa nação. Aquele conceito de crente egocêntrico. Venha, porque Jesus vai fazer tudo na tua vida, tu vai comprar hoje já nem se fala mais em BMW, né? Tu vai comprar um Rolls Royce, é assim que se fala? E o dinheiro para botar gasolina, como é que fica? Hein? IPVA. Meus irmãos, nós temos que deixar de ser uma igreja egoísta, uma igreja egocêntrica. Nós temos que sentir a dor dos outros. Por isso Tiago está falando isso para nós, por isso Pedro falou isso para nós, queridos. Eu, quando oro, antes de orar pelos outros, eu tenho que confessar os meus pecados, porque eu não sou o Ivan Santinho. Tiago 5,16, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Aleluia! Vamos estar dispostos a cobrir pelo sangue de Jesus uma multidão de pecados. Salmo 66, 17, 18 diz: pois a Ele clamei por socorro, e o louvei enquanto falava, ou o adorei enquanto falava. Se eu não tivesse confessado o meu pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido. Feita em santidade. Feita em santidade. A oração do justo é poderosa e eficaz. Irmãos, a oração de uma pessoa que anda certinho, que faz as coisas certinhas, tem uma força. Irmãos, vocês não têm noção. Tem uma força maravilhosa, tremenda. Muito pode a oração feita por um justo. Constância. Não podemos parar de orar. 1 Reis 18, 42. Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do monte Carmelo, prostrou-se até o chão, com o rosto entre os joelhos, e orou. Constância.
Não para de orar. Ainda não aconteceu? Continua orando. Esse tipo de oração com fé, com constância. Que mais? Com santidade, com confissão de pecados, com finalidade definida no seu, de acordo no seu coração, conforme a vontade de Deus, com singeleza de coração, com fé. Tiago 5, 17 e 18, Elias era homem como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. Oração de um justo. Um justo. Pastor Roberto, nós temos aqui hoje mais ou menos quantas pessoas? Mais ou menos, um chute. Hein? 800 pessoas. E já imaginou 800 justos orando? Que revolução que não faz? 800 justos. Vamos parar com essas orações, com essa oração egocêntrica, que não passa pelo crivo de Deus. Quando eu tive em 2014 para 2015, 2 infartos, um em 2014 e outro em janeiro de 2015, eu estava na UTI e disse: Senhor, se eu tenho alguma coisa para fazer ainda, se eu sou útil aqui e não terminei o que era para eu fazer, me deixa. Agora, se eu terminei, pode me levar, que estou pronto. Deus ouviu a minha oração. Eu estou aqui, quem está aqui não é um fantasma, é o Ivan mesmo, em carne e osso. Está entendendo? Faça a oração segundo a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que você tenha um pouquinho mais de paciência, e a vontade de Deus é que você ame o seu irmão, quando ele está bem e quando ele está mal. Isso tem em todas as igrejas, em todos os ministérios, gente que tropeça, gente que erra, gente que peca, tem em todo o lugar, irmãos, e nós não somos tão santinhos assim para dizer, eu não faço, cuidado, a Bíblia diz, quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Quem pensa? Ô Brasil para Cristo querido, amado, vamos nos converter e olhar para Jesus e dizer, me ensina, Senhor, fazer o que tu fizestes com Pedro. Irmãos, vocês acham que Jesus não sabia que Judas iria traí-lo? Vocês acham? Eu ouvi uma mensagem esses dias que eu fiquei rindo, né? Achei a maior graça. O camarada disse que Judas era milionário, era rico. Eu olhei e digo, mas que besteira. Bom, eu já ouvi que José era exportador de madeira. José de Maria. Tu ouviu também, né, Fontoura? É coisa de dar graça na gente. Judas, irmão, Jesus sabia de tudo. Agora vocês me abram a Bíblia nos 4 evangelhos e vejam o que Jesus falou para Judas nestes 3 anos e pouco a respeito disso. Nada. Irmãos, se tiver um Judas na sua igreja, deixa ele cumprir o ministério de Judas. O ministério dele é de Judas, deixa ele cumprir. Ele vai para o inferno? Vai. Ah, pastor, o que é isso? É isso mesmo que eu estou dizendo. Jesus ofereceu para Judas tudo o que ele ofereceu para João. Jesus ofereceu para Judas tudo o que ele ofereceu para os seus discípulos. Você vai oferecer para os Judas que você está apacentando tudo
tudo que você oferece para a melhor ovelha do seu rebanho. Agora, que tem. Brasil para Cristo, irmãos, em nome de Jesus, tem que ser diferenciado no seu comportamento, e nós estamos caminhando para lá. Vamos buscar a Deus, vamos levantar de madrugada, vá para as reuniões de jejum e oração, não para pedir tanto, mas para adorar a Deus, e para orar justamente pelas pessoas que lhe perseguem, justamente pelas pessoas que lhe judiam, justamente pelas pessoas que pecaram, justamente pelas pessoas que estão lá, que nem porca lavada, lá se revolvendo na lama. Ore por eles, porque enquanto você estiver jejuando e orando por eles, o Senhor vai trocar a tua sorte, aleluia. O Senhor vai trocar aquilo que você tanto precisa. Eu, quando era mais novo, não tossia assim. Entende? Quando você estiver pedindo, é a coisa mais fácil eu pedir. Mas quando você estiver jejuando, quando você estiver orando, de madrugada, de dia, lá na igreja, a igreja em Porto Alegre, ela é aberta às 6:30 da manhã até às 8:30 para a oração. E se chegar depois das 9, vai orar também. Mas quantas vezes eu ouço orações tão egoístas? Experimente orar por quem está caído. Experimente orar por quem está fraco na fé. Experimente orar por aquele casal que está se separando, e vá fazer uma batalha espiritual lá no céu, vá guerrear nas regiões celestiais por amor a este casal, e o Senhor vai dar tudo aquilo que você tem desejo, porque Deus tem prazer em dar, e ninguém ganha de Deus no dar, gente. Brasil para Cristo tem que entender estas coisas. Nós temos que compreender e ter o discernimento, irmãos, que não é eu que levo as pessoas a se perder, mas as pessoas se perdem porque querem se perder. Tem Judas, tem Alexandre Latueiro, tem Joio, tem aquele mago que Paulo disse, chamou ele de filho do diabo. Como é que era o nome dele? O mágico Simão. Tem Demas. Isso vai ter sempre, gente. Mas, irmãos, quantas vezes Jesus orou, quem sabe por Judas, mas nunca disse para Judas o que ele disse para Pedro, porque ele sabia que Judas era o traidor. Mesmo assim, ele não o discriminou, mesmo assim, ele não o expôs, e no dia que Judas saiu, Jesus disse, aquele que mete a mão comigo no prato, ninguém viu. Jesus foi discreto. Se é comigo, irmãos, eu digo, é esse cachorro sem vergonha aí, ó, esse bagaceiro aí, traidor de uma figa, tu vai para o inferno desgranido. Jesus não fez nada disso, gente. Aquele que mete a mão comigo no prato, ele foi discreto. Judas foi para o inferno com as suas pernas, não tem nem um dedinho nas costas de Judas para empurrá-lo. A única palavra que Jesus disse, o que tens que fazer, faz-o depressa. Já que tu quer, faz logo, cara. Não ponha a mão no ombro dos outros para empurrá-los mais para o inferno, não faça isso. Um certo camarada que me deu um prejuízo muito grande, me judiou demais, me traiu. Irmão, uma coisa inominável. Eu fui falar com ele pelo telefone e ele disse para mim, tu não vai dizer palavra de juízo para mim, né? Me deu um arrepio na coluna. O Espírito Santo falou comigo, ele tem razão, tu não foi escolhido para amaldiçoar, mas escolhido para abençoar. Eu digo, não vou dizer, mas se o Espírito Santo não fala comigo, eu já amaldiçoava o cara. Estava abrindo a boca, João, para dizer, tu vai para o inferno, seu casca de ferida. O Espírito Santo me disse, ele tem razão.
Deus falando pela boca da mula, hein? Legítima mula. Faça isso. Igreja do Brasil para Cristo, você foi chamada para abençoar. Você foi chamado para ser sal. Você foi chamado para ser luz, aleluia. Você foi chamada para ser sal, e o sal é para salgar a terra. O sal é para mudar o sabor, aleluia. A luz é para iluminar aonde? Aonde tem luz? Aonde não tem luz. É para isso que nós fomos chamados. Nós temos que aprender com Jesus. Esse mistério extraordinário que o pastor Olavo viu na vida do pastor João Manuel. Ele disse para mim: meu filho, eu não vou ver, mas o João, Deus tem os seus olhos sobre a vida dele. E eu disse para o meu pai: o pai está ficando caduco. Esse aqui veio lá de Santiago, está lá em Bagé. Meu pai viu, quando a Marlene estava grávida do Olavo, o pai faleceu dia 25 de dezembro, e o Olavo nasceu dia 29 de dezembro. Ele botou a mão na barriga da Marlene antes de ir para o hospital, e ele não sabia que era menino, hein? Disse: Senhor, eu abençoo o meu neto. Eu abençoo o meu neto, que vai ser teu servo. Esse discernimento que nós temos que ter, irmãos, nós somos ensinados assim. O missionário Manuel de Melo disse: Olavo, eu não sou presidente, eu não sou pastor, eu sou o missionário Manuel de Melo. Eu sou evangelista do Brasil para Cristo, eu vou ganhar almas e tu apacenta. Irmãos, esta visão é uma coisa rara, mas o Brasil para Cristo nasceu nesse caldo de cultura, e nós não vamos mudar, porque é de Deus. Brasil para Cristo nasceu assim, irmãos, sem desejar a primeira posição, mas desejando a posição que Deus nos dá na hora que Ele precisa. Se Manuel de Melo, irmãos, que era o fundador da igreja, fez isso, o Ivan tem que fazer o quê? Você tem que fazer o quê? Chega a convenção, diz para você, você vai ir para outra igreja, você fica duro que nem um poste. Amoleça a sua cerviz. Amoleça a sua cerviz. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Aleluia. É melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé. Pastor João, tá bom 15 minutos antes? Benção? Eu não sei se eu estou terminando porque a inspiração está acabando ou se eu estou com fome mesmo. Estou confundido. Põe a sua mão no seu coração, amado. Senhor Jesus, nós não nascemos, essa denominação não nasceu na égide de comando militar. Essa denominação não nasceu na égide de ditadura. Essa denominação não nasceu na égide do eu, mas os seus líderes abriram mão para que outros fizessem. Seus líderes reconheceram o ministério para o qual eles foram chamados. Nos ajuda a seguir por esse caminho, Senhor. Ninguém é dono de posto algum. Todos diziam: a família Melo vai mandar sempre, a família Nunes vai mandar sempre. Pois bem, Senhor, nenhuma das duas está mandando. As duas hoje estão obedecendo. Por quê? Porque a obra é tua. Isto é, essa denominação que nasceu assim. E quando tu voltares, eu espero que ela esteja assim, Senhor. Que nós entendamos, que nós consigamos a gerar bons líderes, que nós consigamos a gerar ovelhas e não bodes, que nós consigamos em nossas igrejas, Senhor Jesus, trazer de volta
aquele que está enlameado, limpá-lo, lavá-lo, e que uma multidão de pecados lhe sejam perdoados, porque é isso que te agrada, Senhor, é isso que te alegra, é isso que te faz, que dá festa no céu. É por isso que tu morreste, Senhor Jesus, para que ninguém se perca. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca. Tem misericórdia de nós, Senhor, para que nós não venhamos sair do trilho, para que nós não venhamos sair do rumo, para que nós não venhamos sair, Senhor Jesus, deste Espírito divino que está sobre nós, a partir dos nossos líderes, a partir do fundador da denominação, a partir daqueles que vieram, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Queridos, para provar isso que eu estou dizendo, pastor Pedro Cortez está com o Senhor. Eu não me lembro se quando ele partiu ele estava na presidência de convenção. Eu acho que era o Célio, né? Não estava, era o Célio. Teve o mesmo procedimento. Missionário Manuel de Melo partiu e não era o presidente nacional, era eu. Depois o pastor Orlando foi, entregou para o pastor Luciano entregou para o pastor Orlando entregou para mim, eu também não sou mais. E agora é o pastor Luiz Fernandes Bergamin, que está fazendo um excelente trabalho. O único daquele tempo que está na presidência nacional. O resto tudo passou. E segundo o que eu vejo, segundo o que eu sinto, nós não voltaremos mais à presidência, porque Deus tem centenas de servos seus para poder usar, para ocupar esse santo e bendito lugar. Amém? Amém? Brasil para Cristo, eu te amo. Brasil para Cristo, você faz parte da minha vida e eu faço parte da vida de vocês. Um beijo meu e da Marlene para vocês, ó. Que Deus nos abençoe.